Escrituras. Gostaria de convidar a amada congregação a que abramos as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 1, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. O texto base também está no folhetim que os irmãos estão recebendo. É só dobrar como se fosse um livreto. Então, amados, neste Dia dos Pais, José, justiça, amor e fé. Neste Dia dos Pais, José, justiça, amor e fé. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mãe, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Senhor Deus, nos ilumina nesta manhã, de maneira que aprendamos com este exemplo do Pai José e o pratiquemos em nossas vidas. Em nome do Cordeiro. Amém. José, justiça, amor e fé, ou fortaleza, amor e moderação. Esse é o Pai dessa manhã, que trazemos um exemplo para as nossas vidas, como pais e como filhos. Como era justo José, a Bíblia diz que ele era justo. E o que isso significa nesse contexto? É que ele conhecia muito bem a justiça de Deus. E está assim escrito no Velho Testamento a respeito da justiça, neste caso específico. Quando um homem tomar mulher e, depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisa escandalosa, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisa escandalosa, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais
da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os dias, não a poderá despedir. Porém, se for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Essa era a situação em que José vivia, em dilema da justiça. A Bíblia deixa claro, nas Escrituras Sagradas, desde que há aquilo que hoje a gente chama de noivado, ali já há um compromisso conjugal inquebrável. E José estava desposado com Maria, eles ainda não haviam se juntado e de repente ela aparece grávida. Entende isso? Ela aparece grávida, concebida do Espírito Santo. Só sabia ela, o anjo e Isabel, sua prima, né? Só esses aqui sabiam do que ali se passava. E agora, como proceder? Entendi o dilema em que José estava. Como nós nos portaremos assim hoje? É algo. E hoje ainda há uma série de tecnologias que naquela época não havia. Então, José não havia se juntado com Maria e ela se encontra grávida. E a lei diz que aquela que, estando desposada, se encontra grávida de quem não é o seu marido, a Bíblia considera como se ela havia se prostituído na casa de seu pai e deveria, por assim dizer, ser apedrejada em público. Essa é a justiça. Mas a Bíblia também diz assim, que ele era justo e aqui, apesar de ser uma conjunção aditiva, o valor é adversativo, poderíamos ler também assim, e como era justo, mas a não queria infamar, ou seja, ao mesmo tempo coabitava nele esse senso de justiça, mas esse desejo de que a infâmia não imperasse sobre Maria, perceba bem, e a não queria infamar. José amava Maria, provavelmente até tem acreditado na história dela, pelo caráter que lhe seguia, mas mesmo assim, como impedir a execução do castigo? Como livrar Maria? O dilema apresenta várias posições, entre as quais tem de se escolher, e depois demonstra que, seja qual for a sua escolha, ele está obrigado a chegar a uma conclusão que lhe será desagradável. O dilema de José era o seguinte: se eu sou justo, então há infâmia e, por consequência, morte de Maria. E se eu não sou justo, então há um ridículo meu e também haverá a morte de Maria. Por que a morte prevalece em qualquer das possibilidades?
morte nas duas consequências, pois biblicamente em crimes contra a integridade da família, a persecução penal independe da vontade da vítima. Em direito a gente chama isso de ação penal pública incondicionada. Em outras palavras, mesmo que José não quisesse levar Maria ao castigo, outros iriam levá-la, pois também um atentado contra a integridade da família é um atentado contra a integridade do Estado. Percebemos pela aflição de José, pela perturbação que ele tinha, inclusive no seu sono e no seu sonho, que por um lado ele amava Maria, por outro lado ele compreendia a justiça de Deus. E ele sabia que era um dilema, porque mesmo que ele não quisesse infamar, não quisesse levar Maria a julgamento, alguém da cidade poderia levá-la, porque um crime contra a família é um crime contra o Estado. Tanto que o versículo que a gente leu, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então funcionava independente de José. Então, ou José se portava, virilmente, e dizia assim: encontrei coisa, como diz lá no texto de Deuteronômio, e contra ela divulgar, tomei esta mulher, e não, porém não a achei virgem, ou seja, ele imputava a má fama que ela poderia ter, e aí sairia ileso na sua honra, contudo Maria seria morta, ou então ele ficava calado, mas quando alguém percebesse que aquilo havia acontecido, qualquer um poderia denunciá-la aos sacerdotes. E aí, além da morte de Maria, haveria o grande ridículo da pessoa de José, que encalharia por toda a eternidade, porque a má fama dele correria como um ridículo. Mesmo assim, e a não querer infamar. Então, qual é a atitude de José? A Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente. E aí, às vezes, a gente passa por esse texto várias e várias vezes, e às vezes até pensa que pouco nos tem a Bíblia a falar de José, quando, na verdade, essa pequena frase diz muito da grandeza, do caráter, da coragem desse homem. Porque o que quer dizer em tentar deixá-la secretamente? José turbava-se. Por um lado, a justiça clamando, por outro, o amor latejando. Seria verdadeira a história de Maria? E, mesmo que fosse, quem, além dele, iria acreditar nela? E, se fosse, como permitir que tamanho castigo fosse impingido a ela? Como então livrá-la da morte? Na dúvida, o que eu faria? Que ela morresse, mesmo inocente, livrando a minha honra? Não, 1000 vezes não. Há uma nobreza maior, oriunda do amor, que não busca os seus interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. José planejou fugir, para que ele mesmo levasse a culpa de ter feito um filho e ter fugido. Isso pouparia a vida de Maria, mesmo que desgraçando a vida dele. E isto sim é um grande exemplo de amor. Se ele fugisse, iria parecer que antes deles terem desposado, ele já havia engravidado Maria. Era isso que ia parecer. E aí ela passaria de ré à vítima. E aí ele livraria ela, a criança, contudo,
se desgraçando por completo, porque aí a perseguição da lei e da justiça seria apenas contra ele. Mesmo assim, ele preferiria que fosse sobre ele e contra ele do que sobre Maria e contra ela. Isso é prova de que ele realmente havia acreditado na palavra dela. Então, o dilema de José era esse: se sou justo, então a infâmia e morte de Maria, e se não sou justo, então há ridículo meu e morte de Maria. E como foi que José entendeu refutar esse dilema? Há justiça e vida na fuga. Se fujo, então infâmia e até morte e ridículo recairá sobre mim. Logo, a justiça ficará satisfeita. Porém, contudo, entretanto, todavia, vida permanecerá com Maria. Então, ele arriscou da sua vida, de sua honra, de seu caráter, em amor àquela mulher em que ele sabia que só ele poderia acreditar naquela história, que talvez mais ninguém assim o fizesse. Contudo, um anjo lhe aparece e diz assim: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Perceba que o anjo apareceu a ele e apareceu em sonho. Quem viu sem ser ele? Foi um clarão do céu para que toda a cidade soubesse e ele ficasse descansado. Nem pessoalmente o anjo apareceu, foi no sonho, porque para Maria ainda teve um clarão, não foi? Ainda disse o nome dele para ela, como era o nome do anjo. Para José foi no sonho. É porque para os homens é sempre mais acochado a coisa. E darás à luz um filho e lhe chamarás o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, imediatamente após despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Justiça, amor e fé. A justiça das Sagradas Escrituras, o amor de Maria e a fé em Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que se não veem. Aí está lá em Hebreus. Porque se o anjo aparecesse para todo mundo, colocasse um megafone, todo mundo ouvisse, tranquilo. Está todo mundo certo. Quem não quiser que não acredite. Mas não. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então José foi justiça, amor e fé. E José não temeu, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Isso é fé, a prova das coisas que se não veem, o escudo contra tudo e contra todos. Então, José tinha uma refutação para o seu dilema e Deus tinha outra. A refutação de Deus é a justiça e vida na fé. Se fé, então entrega e confiança. Se entrega e confiança, então feito o caminho. Se feito o caminho, então feito sobressair a justiça como a luz e o juízo como o meio-dia. E José a recebeu. Amém? Conclusão para o Dia dos Pais. Agora nós sabemos de quem foi que Jesus puxou justiça e misericórdia. Entendemos um pouquinho agora porque Deus escolheu José para ser o pai terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com ele foi capaz de aprender justiça
justiça e misericórdia. Mateus capítulo 5, mesmo livro, versículos 6 e 7, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, justiça e misericórdia. A misericórdia é a dosimetria da justiça, e a justiça é o limite da misericórdia. E nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu isso com o seu pai José. Mais um pouquinho na frente, no mesmo sermão da montanha, onde podemos enxergar José por detrás do sermão, capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ele aprende com José, justiça e misericórdia. E também, por exemplo, ele aprende o que é o perfeito amor. O que é o perfeito amor? No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena de si mesmo. E o que teme não é perfeito em amor. No amor não há temor, no amor há muita fé, que foi o que José mostrou também. Aplicação para nós, filhos. Via de regra, os pais da gente, por mais discretos e silenciosos que sejam, têm algo que os realça. Provavelmente, também um dos motivos pelo qual Deus os escolheu para puxarmos deles alguma coisa. O realce do meu pai, José Luiz, é a clemência. Tanto que o apelido dele de Clemente. A clemência costuma ser, a ideia de clemente é a ideia de que indulgente, bem disposto em face de outro. A ideia de clemente é aquele que é inclinado a, de mente inclinada ou favorável a, que tem declive suave, que se inflete suavemente. Então, quem conheceu o pastor Luiz, meu pai, vai perceber com o tempo que é uma característica que lhe é peculiar, que é a clemência. Deus deve ter me colocado com ele para que haja algum equilíbrio na minha vida entre justiça e misericórdia. Então, repetindo, via de regra, os pais da gente, por mais discretos e silenciosos que sejam, têm algo que os realça. Provavelmente também um dos motivos pelo qual Deus escolheu para puxarmos dele alguma coisa. O realce do meu pai é a clemência. E qual é o realce do seu? Então, que a reflexão do dia de hoje seja essa: buscar aos pés do Senhor, compreender qual é aquela característica que meu pai tem, que pode ter sido inclusive um motivo pelo qual Deus escolheu que ele fosse meu pai, para que eu aprendesse algo com ele e pudesse carregar essa característica mais adiante. Porque Jesus carregou as características que ele aprendeu com seu pai José, ele as carregou até a cruz do Calvário, cumprindo a justiça de Deus
e derramando misericórdia a todos nós. Amém? Deus nos abençoe.